Então, vamos fechando os nossos olhos um momentinho. Vamos agradecendo à espiritualidade por essa oportunidade, pela presença do Jorge, pela presença de todos, pedindo carinhosamente à espiritualidade que nos envolva, que nos fortaleça, para que nós possamos aproveitar, né, a fala, a reflexão, para levarmos, né, para dentro do nosso coração e depois lá na frente a todos aqueles que precisarem. Então, pedimos a vós, mestre querido, que nesse momento nos envolva a todos, com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos, Senhor, continuar fazendo essa nossa pequena parte, sempre, Jesus, com muito carinho, muito respeito, muita responsabilidade, mas, acima de tudo, Senhor, com muito amor e muita alegria no coração. Então, mestre querido e espiritualidade querida, nos guarde nos vossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Jorge, seja muito bem-vindo. Sala é toda sua, se sinta mais do que em casa. Eu estou em casa, mais do que em casa, eu estou entre irmãos. Então, nós vamos começar. O nosso assunto de hoje é sobre a importância do Espiritismo para essa nossa mudança, para a transformação, para a nossa melhoria, para essa nossa efetiva transformação moral. Só que, para que a gente consiga realmente fazer com que o Espiritismo alcance esse objetivo nas nossas vidas, ele não pode ser aquilo que ele se converteu, em alguns casos, para algumas pessoas, não para todos. Muita gente tomou o caminho adequado com relação ao que, de fato, a doutrina espírita seja. Mas eu vou falar dos equívocos e depois a gente reflete sobre todas essas questões. E a hora que vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Tá bom? Vocês podem, de repente, abrir o áudio e dizer: quero falar, quero perguntar, quero fazer um comentário. Nós estamos entre irmãos e aqui a palavra está liberada, né? Porque me deram a autoridade sobre o canal, então agora quem está mandando aqui sou eu. Então, quem quiser alguma hora fazer uma pergunta de algum assunto, a gente para e responde, tá bom? Então, o que aconteceu? Um erro que a gente cometeu e que, de certa maneira, nos dificulta que a doutrina espírita, de fato, alcance os resultados que a gente deseja. Primeiro equívoco: a crença de que o espiritismo é simplesmente a prática mediúnica. Existem muitos companheiros nossos que acham que espiritismo é sinônimo de mediunidade. Não é sinônimo. Da mesma forma que existe espiritismo sem mediunidade, também existe mediunidade sem espiritismo. Os nossos companheiros do culto afro são a grande demonstração que existe mediunidade sem o necessário conhecimento da doutrina espírita, claro. Eles fazem uma prática mediúnica que é de acordo com os valores, as crenças, os ideais que os cultos afros possuem. Então, existe sim mediunidade fora do espiritismo, assim como também existe espiritismo sem mediunidade. Claro que ele não pode ser todo ele sem mediunidade, mas nós temos tarefas dentro da casa espírita que não necessariamente se vale da mediunidade para acontecer. Mas aonde que a gente encontra um grave problema para que o espiritismo alcance esse objetivo de ser um elemento transformador de vidas? Quando nós achamos que o objetivo do espiritismo é falar com os espíritos.
Então, existem muitas pessoas que querem chegar na casa espírita e querem imediatamente ir para a reunião mediúnica, querem sentar numa mesa mediúnica, querem dialogar com os espíritos, querem exercer uma atividade mediúnica como se esse fosse o objetivo pelo qual o espiritismo veio ao mundo. Nós estamos completamente equivocados, completamente equivocados. É lógico que mediunidade é importante, eu diria até que é muito importante, mas esse não é o foco principal da doutrina espírita. E tem mais, muitos companheiros, às vezes, se transferem de cidade para cidade. E quando eles chegam na cidade de destino, eles chegam e dizem assim, olha, o meu nome é Cláudia, eu sou de Guararema, eu trabalho no Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, eu já participo da reunião mediúnica há 25 anos, eu dou passividade, eu sou psicógrafa, eu sou vidente, eu sou audiente, eu dou passe, eu doutrino, eu faço tudo com os espíritos. Eu quero saber quando é que é o dia da mediúnica, porque eu quero ingressar já na mediúnica aqui na casa que eu estou chegando. Gente, isso nunca deu certo. Se você chega numa casa espírita dando uma carteirada desse tipo, olha, eu cheguei e eu quero ir para a mediúnica, você já está dizendo que você é uma pessoa problemática. Porque Joana de Ângeles, na obra O Ser Consciente, diz que uma das características daqueles que estão verdadeiramente engajados no seu processo de autoiluminação não fazem exigências. Não faz exigência. Se você chega no local e a pessoa diz, você quer tomar um café? Depende. Esse café é um café extra forte, porque se for o café, se não for gourmet, eu não tomo. Não, é extra forte. Com açúcar ou sem açúcar? Porque se for com açúcar, eu também não tomo. Aí, não, é sem açúcar. Ah, tá bom, é sem açúcar. Mas foi feito agora ou está na garrafa térmica mais de uma hora? Que se tiver também, eu não vou tomar. É tanta exigência. Cara, bebe teu café do jeito que estão. Quem tem exigência demais está fora do propósito que o Espiritismo possui. Então, chegar em uma instituição espírita para querer dar uma carteirada, dizendo que chegamos de um outro lugar do Brasil e que lá nós éramos a pessoa mais importante, eu era o médium forte da casa e agora eu tenho que sentar na cabeceira da mesa, isso demonstra que você vai dar problema. Então, é muito comum você se mostra, a casa espírita recua. Se você se mostra muito interessado nisso, ela imediatamente faz um movimento de recuo e ela se tranca para você. Então, se você não quer que a instituição olhe você com desconfiança, não faça isso. Não faça isso. Qual a atitude mais adequada a fazer? Você chega na casa, se apresenta, olha, meu nome é fulano de tal, centro espírita tal. Eu gostaria de saber quando são os grupos de estudo e se a gente pode participar. Então, você vai para o grupo de estudo. Sente no banquinho do grupo de estudo e fique lá, assistindo às reuniões como qualquer mortal comum. Você não precisa ser o protagonista das coisas. Sente e fique no seu cantinho, ali. No estudo, você não deve ser aquela pessoa que fica disputando com quem está na condução do estudo. Porque se você fizer isso, você também vai ter problema. Demonstra que você tem vaidade intelectual. Então, Cleildes, qual é o sinalizador que a gente colhe nessa hora? Vai para o grupo de estudo, senta lá e fica lá. Quando você der contribuições, dê contribuições somando para o grupo. Não dê contribuições críticas, não, você não concorda, não, isso que você está falando aí não está muito correto. Não conteste o coordenador. Não conteste. Se você vai dar uma contribuição, dê uma contribuição que soma naquilo que ele está falando. Segunda coisa,
quando se fala, está chegando num centro espírita e vai falar no grupo, não pegue a palavra e segure por mais de 3 minutos. Fale curtinho, porque se você chegou, ninguém conhece você, você pega a palavra e monopoliza, aí, Cleildes, qual é a conclusão que a gente toma? É que o cara está querendo aparecer, pelo amor de Deus. Está querendo aparecer. Então, vai para uma casa que é nova, não se apresente para o grupo mediúnico. Vai para o grupo de estudo. Está no grupo de estudo, fica calado. Não confronte. Não, mas isso aí que você está falando. Não, porque, na verdade, na pergunta número tal, do livro tal, existe uma questão que difere daquela que você está colocando, porque o que você colocou agora pode ser, mas realmente não é. A gente não faz isso. A gente entra sempre colaborando. Segundo, falas curtas. As nossas falas têm que ser curtas. Terceiro, não conte histórias sobre sua vida. Ninguém quer saber da sua vida. Aí você diz, olha, eu queria falar, olha, eu tinha um cachorro, e o meu cachorrinho, aí pronto, meu amigo, esse cachorro vai passar a reunião inteira. A gente tem que falar pouco, falar somando e evitar tocar da nossa vida pessoal. Se você assumir esse tipo de comportamento, a tendência é que a casa passe a olhar você com simpatia. E em breve tempo alguém vai dizer, você está afim de colaborar conosco? E aí você vai ser chamado a colaborar na casa. Ser chamado a colaborar. E aí dali você engata e vai embora. Então, da onde decorre esse problema? Decorre de um primeiro movimento equivocado que a gente faz. Achar que o movimento espírita é reunião mediúnica, que as pessoas que estão sentadas na mesa mediúnica são as pessoas mais importantes até o confim do universo. E isso não é verdade. Não é verdade. Muitos de nós nos atrapalhamos espiritualmente porque temos essa leitura equivocada. Então, eu luto para chegar na mediunidade. Cheguei, então agora eu cheguei no topo, agora eu cheguei no meu objetivo, porque o meu objetivo era sentar nessa cadeira, era participar. E a partir dali, o indivíduo cria uma espécie de estagnação e ele não compreende o sentido superior que o espiritismo tem. Então, esse é o primeiro problema. Ok? Problema número 2. Problema número 2. Achar que o objetivo da doutrina espírita é o trabalho assistencial. Então a pessoa diz assim: você é espírita? Qual é o trabalho assistencial que você faz? Não faz nenhum? Como assim não faz nenhum? Não tem? Vai quantos dias na casa espírita? Só uma vez por semana no trabalho? Mas é muito pouco, né? Muito fraco, muito mal engajado e tal. Gente, o objetivo da tarefa espírita não é o trabalho assistencial, não é. O trabalho assistencial, então, não tem importância? Não, ele tem. Ele tem muita importância, muita importância. E vou dizer mais para vocês. Quando eu era assim, menino novo, tipo a Jocelina, eu tinha uma ideia do que fosse a importância do trabalho assistencial muito diferente do que eu tenho hoje. Eu precisei ficar velho, e aí eu não quero que vocês cheguem na minha idade, não precisa ninguém chegar aos 100 anos para saber isso. Eu vou antecipar vocês em 80 anos. Vocês, hoje, com 20, já vão pegar uma informação de quem já tem praticamente 100. Olha só. Quando eu era assim, da idade de vocês, eu achava que quando a gente fazia o trabalho assistencial, nós estávamos fazendo um trabalho muito legal para ajudar as pessoas. Puxa, achava isso bacana, bonito. Achava legal, a pessoa se engajar. E eu ficava meio chateado quando algumas pessoas da nossa equipe diziam assim: eu, na verdade, faço o trabalho assistencial, mas, no fundo,
O grande beneficiado sou eu. Como se o beneficiado fosse a pessoa que fizesse o trabalho assistencial. E eu dizia assim, gente, isso é tão piegas, isso é tão chato de ouvir. Sou até falso dizer, eu sou o beneficiado, quando você sabe que o beneficiado é o cara que levou a cesta básica, que tomou um prato de sopa, que levou o enxoval para o seu bebê. Ele é que é o beneficiado. Você não é o beneficiado foi ele. Mas hoje, com a idade que eu já estou, esbarrando quase um século de existência, eu já revi esse conceito e hoje eu enxergo de maneira diferente. E eu entendo que o grande beneficiado do trabalho assistencial é quem faz realmente. Era verdade aquilo que as pessoas falavam. É certo que quem recebeu a cesta básica é beneficiado, sem dúvida. Quem recebeu um enxoval, claro, uma sopa, poxa, ele foi beneficiado. Mas quem mais se beneficia é, na verdade, aquele que atua na instituição, o chamado trabalhador espírita. Por quê? Porque o trabalho assistencial ele tem um poder maravilhoso de tratar as nossas dores. A melhor forma de eu tratar a minha dor é cuidando da dor do outro. Porque quando eu cuido da dor do outro, eu esqueço da minha dor. Eu esqueço que eu estou sofrendo. Eu esqueço dos meus padecimentos. E além de eu esquecer do meu padecimento, eu descubro que eu posso ser útil. Gente, isso tem um poder terapêutico em quem tem problema de depressão absurdo. Porque as pessoas que têm problema de depressão, elas se acham inválidas, imprestáveis, inúteis, como se elas não tivessem nenhuma possibilidade de fazerem algo diferente na vida delas. Então, elas se consideram um ser como se fosse uma lata velha jogada no lixo, um imprestável, uma porcaria que não tem valor nenhum. E na hora que você começa um trabalho assistencial, olha, fulano, está com depressão, vem para cá, vem ajudar a gente a cortar legume, a preparar a sopa, a distribuir a sopa nas bandejas, a repartir a roupa, a costurar, fazer pintura em tecido, fazer um biquinho na ponta de um guardanapo, fazer um vagonite, um ponto cruz, fazer uma atividade desse tipo, a gente vai imediatamente descobrir que nós somos úteis. Sim, isso dá uma capacidade de mover a nossa autoestima absurda. Então, é aí que entra o grande poder do trabalho assistencial, de nos curar pela possibilidade de que eu, nessa atividade, resgate a minha autoestima que está fragilizada. Mas o trabalho assistencial ele não é o nosso objetivo. Porque corre o risco da gente achar que porque a gente faz atividade assistencial, nós estamos salvos. Há uma frase de Allan Kardec, contida no livro Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo conhece, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. E aí, o povo se agarrou nessa frase, o povo se atracou com isso, Silvia Bião. E quando ele entendeu que fora da caridade não havia salvação, as pessoas quiseram se salvar fazendo assistência social. Mas o que a gente tem de informação sobre isso é mais profundo do que, de repente, a gente enxerga. Porque o texto não diz assim, quem faz a caridade está salvo. Ele diz que quem não faz não está salvo. Repare, fora da caridade não há salvação. Ou seja, sem caridade, você não se salva. Mas ele não está dizendo que tendo caridade você está salvo. Ele está dizendo que não tendo caridade, você não se salva. É como se a caridade fosse um ingrediente. É um ingrediente para a salvação. Todo mundo aqui sabe fazer farofa de ovo?
sabe? O que a gente usa na farofa de ovo? A gente usa 3 coisas. Uma farofa de ovo simples. Não adianta querer colocar aquela que vem com direção hidráulica, trava elétrica, airbag. Não. A farofa de ovo simples ela tem o quê? Ovo, azeite, sal, ovo e farinha. Olha aí, espetáculo. Eu queria ter um filho assim. Azeite, que esse azeite pode ser uma margarina, pode ser uma manteiga, pode ser um óleo de soja também, precisa ser um azeite, né? Está tão caro. Né? Aí coloca lá, põe o ovinho para fritar, joga a farinha e o sal. Ora, a farofa, ela é feita com esses ingredientes. Agora, se eu não tiver ovo, sai farofa de ovo? Não sai. Não sai. Se eu não tiver ovo, a farofa de ovo não vai sair. A mesma coisa acontece com a caridade. A salvação, ela é uma receita. E a caridade é um dos ingredientes da receita. Sem esse ingrediente, não faz. Você só faz se tiver esse ingrediente. Então, a gente só vai conseguir se salvar se tiver caridade. Só vou conseguir fazer uma farofa de ovo se tiver ovo. Mas se eu tiver só o ovo, eu não tenho farofa de ovo. Eu preciso do azeite, do sal, da farinha. O ovo sozinho, coitadinho, é só um ovo. A caridade sozinha também ela é só caridade, ela não é a salvação. Agora, se não tiver caridade, aí você não vai para lugar nenhum. Então, qual é o nosso problema? É achar que a coisa mais importante dentro da instituição espírita é a caridade. E que se eu fizer a caridade, taram, eu alcancei a minha libertação, eu me salvei, eu estou livre do mundo. E não é verdade. A caridade ela é um ingrediente sem o qual não existe salvação. Mas ela não é a garantia inarredável de que, tendo essa caridade, puf, eu já estou salvo. O que é que a gente pode entender que seja a caridade dentro desse cenário? Caridade é, na verdade, uma peça na salvação. Agora, quantas peças tem? Tem 3 peças, tá? Tem 3 peças. São 3 ingredientes para fazer a salvação. Primeira, a gente tem a caridade, que é importante. Eu tenho a fé, que é importante, a relação com Deus. E a transformação moral, o autoconhecimento. Só caridade não vai não, gente. Eu não estou inventando isso na minha cabeça. Quando perguntaram para o doutor Jesus, o doutor da lei perguntou, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna, ou seja, para me salvar? São 3 coisas: amar a Deus, fé, amar ao próximo, caridade, e amar a mim mesmo, que é o autoconhecimento e a transformação moral. Então, a gente às vezes acha que porque eu faço um trabalho assistencial, eu alcancei o objetivo do Espiritismo e, por isso, eu já sou uma alma liberta e marcada para o encontro com a felicidade. Também não é. O objetivo do Espiritismo, assim como não é a reunião mediúnica, não é também o trabalho assistencial. Fala. Jorge, também tem um lado muito ruim da caridade, né? Algumas pessoas utilizam como muleta para alimentar o próprio egoísmo. E assim acabam deixando muito ruim a situação das casas espíritas, né? Sim. Infelizmente, levam para esse lado também. Olha, eu faço a caridade. Agora, se eu faço, eu posso fazer isso. Não é por aí, né? Olha, quando eu comecei na doutrina espírita, eu ia numa instituição que distribuía uma sopa no sábado de manhã. E no lugar onde a casa era muito grande, tinha um lugar onde a sopa era distribuída. E em cima aonde distribuía a sopa tinha um
um letreiro, assim, umas letras lá escritas. Estava escrito, sopa dos pobres, que tal? A sopa dos pobres. Então, quem vai lá porque é pobre, entendeu? Então, você vai pegar a sopa dos pobres. Felizmente, o movimento espírita mudou, mas nessa época tinha uma senhora, participava lá, e ela dizia assim, ai, os meus... Ela falava para as pessoas, ela não falava, ela falava na frente dos assistidos. Ai, venha conhecer os meus pobrezinhos. Ai, os meus pobrezinhos. Eu amo os meus pobrezinhos. E da mesma forma que eu pelo menos já escutei, olha, eu moro num lugar maravilhoso. Aí eu paro e penso, falo, meu Deus, o que isso tem a ver? E o que essas pessoas que estão aqui, que precisam tanto, tem a ver com isso? É. Às vezes a maneira como a gente se veste é ofensiva. Porque a pessoa vai com um vestido de strass, com rabo de peixe, cílio postiço, sabe? Com um salto agulha número 15. Isso não é certo também. Isso também é falta de sensibilidade. Como também é falta de sensibilidade nós obrigarmos as pessoas a serem espíritas para que elas sejam beneficiadas. Você fazer um trabalho assistencial que você diz assim, a senhora vai assistir a palestra espírita, aí vai receber um carimbo. Se quiser pegar esse carimbo, aí a senhora vem aqui que eu tenho a cesta básica. Agora, se não assistir a palestra, não tem carimbo, não tem cesta básica. A cesta básica é só para quem assiste a palestra. É o fim do mundo, né? Mas eu vi isso acontecer muito. A obrigatoriedade de que as pessoas participassem de uma atividade espírita para que elas pudessem receber o benefício. Ah, não foi para não vai tomar sopa. Só vai tomar sopa se participar disso. E aí eu quero logo tranquilizar as pessoas com relação a isso. Meu Deus, mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Bom, primeiro o seguinte, se a sua instituição recebe dinheiro público e você faz isso, você vai ser preso. Porque dinheiro público não pode ser usado para a divulgação de doutrinas, tá? Não pode. Então, se houver um tostão da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal, já faça a sua mala, porque quando bater o Ministério Público, você vai para a cadeia. Não se pode pegar dinheiro público e utilizar para a defesa de doutrina religiosa. Puxa, mas eu queria tanto pregar espiritismo para as pessoas. Puxa vida! Beleza, então o que a gente pode fazer? O que é correto fazer? No dia que você está trabalhando conteúdos para a entrega de uma cesta básica, não entregue conteúdo espírita, entregue outro programa. Faça um programa sobre saúde, falar sobre gravidez na adolescência, métodos anticonceptivos, como é que a gente limpa o umbigo de uma criança, como é que você prepara um mingau, a importância da amamentação, como que você trata a assadura de criança pequena, como é que a gente deve fazer para ter menos verme. Todas essas coisas você pode oferecer. Isso não é errado, porque isso não tem a ver diretamente com a doutrina espírita, mas é qualidade de vida para essas pessoas. Então, você pode fazer. E pode também usar um instrumento que é chamado de cultura de paz. Cultura de paz são os assuntos da moral cristã sem o aspecto religioso. Então, nós vamos falar um dia sobre a honestidade, no outro dia eu vou falar sobre o perdão, no outro dia eu vou falar sobre como cuidar de idosos em casa, coisas que sejam importantes da vida das pessoas, bullying, mas que eu não vou dizer assim, porque o espiritismo... Não, esquece espiritismo, você vai falar de cultura de paz, é a parte moral. Ou você vai falar de saúde,
mas você não vai falar de doutrina espírita para essas pessoas. Ai, mas eu queria demais falar de doutrina. Beleza, então tem solução para isso também. Num outro dia em que não exista nada sendo entregue, você faz sua atividade. E você convida as pessoas sem nenhuma amarração com a participação na tarefa espírita com o recebimento de algum tipo de benefício social. Mas você pode, num outro dia da semana, abrir um grupo de estudo do Evangelho, senta em roda, lê uma parte do Evangelho, vai comentando, vai discutindo, mas eu não estou entregando nada. Não tem nada, não tem nem lanchinho, que é para não parecer que você está vendendo doutrina espírita a troco de algum objeto que a pessoa está levando. Não se faz esse tipo de situação. Então, tem muitos equívocos que a gente cometeu na prática da mediunidade, na prática do trabalho assistencial dentro do movimento espírita. Tem melhorado, né? Mas isso não significa dizer que nossa vida, nossa relação com o trabalho assistencial esteja plenamente desenvolvida. Os bons trabalhos assistenciais do movimento espírita são só assistência, eles não fazem promoção. São raros os trabalhos que fazem promoção social. Porque a gente, quando fala, é assistência e promoção social espírita. Existe assistencialismo, assistência e promoção social. Então, assistência, já vou te dar, Silvia. Assistencialismo é aquela forma horrível que você cria uma dependência da pessoa e é até um processo humilhante pelo qual você até subjuga as pessoas a permanecerem naquele... Isso é assistencialismo. Paternalismo, você não deixa a pessoa se desenvolver. No trabalho de assistência, você trabalha na horizontalidade. Então, você, por exemplo, trabalho de assistência. Vamos fazer a sopa. Quais são as mães que vão para a cozinha ajudar? Porque a sopa, elas não vão comer, elas vão trabalhar para fazer. Bora, corta aí. Joga essa verdura para cá. Então, até ensina, não, filha, você lava primeiro as verduras. Ó, para a cebola não ficar ardendo nos seus olhos, descasca ela debaixo da torneira, que ela não dói nos olhos, tá vendo? Olha isso aqui. Ah, como é que você acha para molar uma faca? Pequeninas dicas vão acontecendo nela na cozinha, de como ela aproveita as coisas, como é que a gente pode fazer um aproveitamento melhor para a comida ficar mais saborosa. Não frita o alho jogando a cebola junto, senão ele vai cozinhar. Frita o alho só no azeite e depois que ele estiver fritinho, joga a cebola, que ela vai derramar uma água e vai acabar cozendo o teu alho. Então, tem detalhes que são tão tranquilos e você chama essas mulheres para participar, é honroso para elas, porque elas vão tomar de uma sopa que elas ajudaram a fazer. Esse trabalho é um trabalho que está todo mundo participando. Conseguimos as verduras, todo mundo vai participar e todo mundo vai tomar a sopa também, tá? A sopa não é dos pobres, a gente vai tomar a sopa. Eles tomam a sopa e tomam a sopa. Eles fazem a sopa, a gente faz também. Então, é um processo de integração. Isso é um trabalho de assistência, e não é assistencialismo. E existe a promoção, que é quando você alavanca a pessoa para que ela não dependa mais da atividade onde ela hoje está sendo beneficiada. Então, você dá uma condição de libertação profissional para essa pessoa funcionar. Silvia Bião levantou a mão, fala, Silvia, o que é que você tem para colaborar? Fale o que é que você traz de lá de Porto Seguro para nós. Não, quem vai falar não é Silvia Bião, é Débora Aragão, que está aqui do meu lado. Aí todo mundo é com ão no final, assim? Isso é ão, entende? Todo mundo é ão, né? Isso. Fala, Débora. Então, nós agora estamos em Cabralha, na Casa de Jesus. Eu conheço Cabralha. Que foi onde desceu a caravela de verdade, não é isso? Isso. E o povo de Porto Seguro diz que não, que desceu foi em Porto Seguro mesmo, e vão morrer brigando que ninguém bateu foto. E eu comecei a participar do setor da APSE, que é Assistência e Promoção Social Espírita, da Federação daqui da Bahia. E aí eu comecei a estudar esse material aqui.
Tem que tirar Não, o... deixa eu ver. Consegui Não. agora não. Consegue? Fala para nós o título, Fala o porque nome. não está dando para enxergar. Orientação, assistência e promoção social espírita, que é da De quem? Da FEB? da FEB. Isso. Ei, se eu disser que a primeira versão desse trabalho eu digitei. Ah, 1993. no último 92. seminário eles apresentaram todas as versões. Essa daqui é a mais atual. Essa daqui. É. E Tem a parábola do bom samaritano aí dentro, não tem? tem. Esse pedaço eu digitei todinho, todos esses comentários aí dessa parábola. E Primeiro aí, embrião desse trabalho, que legal. essa daqui, então, para mim, tem sido assim um material que tem me trouxe alguns questionamentos. E eu fiquei assim, eu sou assistente social, eu trabalho na política de assistência social já há 15 anos, e para mim foi muito difícil entender, estar nesse contexto da doutrina e nesta área, né, para poder atuar, né, enquanto espírita e fazer essa divisão. Eu não vou mentir para vocês, foi muito difícil. E ainda tem sido, e tem muitos questionamentos ainda, né? Mas, assim, eu estou em busca desse conhecimento para poder me tranquilizar, né? Porque é uma luta. Fala da tua angústia. Qual é a angústia? Em relação a essa questão dos centros espíritas, como eu estou fazendo parte do Conselho Regional Federativo, a gente trabalha com todos os centros, né? Então, como os centros desenvolvem essa área da assistência social? E aí vem esse contexto do assistencialismo Uhum. e o não fazer a promoção. Não faz. Isso. Então, quando a gente pega esse material e a gente vem dessa realidade do Estado, em que o Estado tem a sua obrigação, e muitos centros não recebem para isso, aí a gente fica numa situação assim um pouco, eu me sinto um pouco provocada nesse sentido, né? Então, eu estou nesse contexto, nesse caminho. Mas olha, a gente deve falar as verdades, mas com amor. Sim, Mas você precisa se posicionar, dizer, gente, será que não está na hora da gente começar a rever nossas práticas? Olha, é louvável o que a gente fez até aqui, porque a gente não tinha muita instrução, então a gente atuou com boa vontade. Só que daqui para frente a gente precisa fazer um trabalho mais técnico, uma coisa mais adequada, sabe? Porque existem muitas instituições que ainda acham que é esse o trabalho perfeito a ser feito, o trabalho assistencialista. E eu vou contar uma experiência para vocês. Eu estive recentemente em Presidente Prudente. Sabe o que eles fizeram em Presidente Prudente? Eles pegaram um centro espírita e extinguiram um centro. Esse centro espírita que tem não vai ser mais centro. O nome dele vai ser Educar. Só que Educar é uma sigla que eu não vou lembrar agora qual é, mas é não sei o quê, de 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 não sei o quê, mas forma Educar. E é uma instituição vinculada ao movimento espírita que faz a promoção social de todo mundo. Então, eu tenho vários centros espíritas na cidade e uma instituição promocional. Então, o que eles fazem lá? Eles dão cursos de pequenos ofícios. Os centros espíritas identificam as pessoas como clientes dos cursos e eles vão para lá e os centros espíritas, então, promovem cursos de manicure, curso de garçom, curso de auxiliar de cozinha, cursos desse tipo. E eu estive recentemente em São José do Rio Preto. Eu encontrei lá em São José do Rio Preto
uma instituição gigante. Não vou lembrar o nome dela agora, não. Mas ela é imensa. Ela forma 1.300 pessoas por ano em ofícios, em pequenas profissões, nessas coisas assim. Isso é fantástico, porque é a libertação das pessoas, para que elas não fiquem dependendo. Então, eles têm curso de panificação, eles têm curso de cabeleireiro, curso de manicure, tem curso de um monte de coisa lá, em convênio com o SEBRAE, com o SENAI, e eles vão oferecendo o espaço físico e as orientações para o trabalho acontecer, e eles têm feito um trabalho em termos sociais magnífico, e não tem nada de espiritismo diretamente nele, porque é um trabalho que conectou com o AS, então não dá para você ter, mas é uma coisa maravilhosa, é uma coisa espetacular, sabe? O que a gente observa na dinâmica daquilo que o movimento espírita começa a fazer, sabe, Débora? A gente está começando os primeiros passos no rumo da promoção social. Olha, se nós conseguirmos sair do assistencialismo e fazermos, de fato, assistência social, nossa, já é um progresso imenso. Nós temos uma instituição espírita na cidade de Ribeirão Preto. E aí eu estava lá em Ribeirão Preto, e aí uma pessoa veio pedir ajuda. Aí eu disse, olha, conversa com o presidente da casa para ele orientar você. E olha, o que eles fazem? Eles acionam a rede do Estado. Então a pessoa chegou, ela era adicta, ela tinha problemas com droga. E aí a moça sentou com ela e disse, você tem seus documentos? Não, não tenho documento, perdi tudo. Vamos tirar seus documentos. Você está inscrita no Cade Único? Vamos inscrever no Cade Único. Você tem Vale Gás? Não, vamos colocar você no Vale Gás. Ela foi lá para pedir dinheiro para comprar um gás. E ela saiu com uma série de encaminhamentos de documentação e a movimentação da rede pública, porque a gente quer colocar sobre as costas as pessoas. Então, o centro espírita não tem fôlego para ficar sustentando todo mundo. Então, movimenta a rede pública, atua, pega, cadastra o centro espírita dentro da rede de assistência social e faz com que ele promova isso dentro da instituição, que é dar dignidade para a pessoa, né? Ela não está recebendo, ela não recebeu uma cesta da caridade dos outros. Ela está recebendo, inclusive o Bolsa Família, ela também não recebia. Ela, cadê seus filhos? Vamos cadastrar os filhos e aí para receber. Então, veja como é importante nós termos um conhecimento técnico da assistência para que a gente não faça um trabalho já passadista, já chega da gente fazer isso. E o que é pior, a gente faz desse jeito, de um jeito de 100 anos atrás, acha que está certo, e o que é pior, acha que isso é o objetivo da doutrina espírita. Trabalho assistencial não é o objetivo da doutrina espírita. Agora fala, Débora. Inclusive, esse material traz justamente as normativas da política de assistência social. Agora, para além desse trabalho que os centros desenvolvem, eu gosto muito da política de assistência, porque ela trata de vínculos familiares. Isso. Ela trata de vínculos comunitários. Então, ela vai para além da questão material, né? No programa sócio-familiar, né? Isso, de atendimento às famílias. Então, famílias e indivíduos, né? Porque tem pessoas que não tá com sua família, né? Então, eu acho assim, eu penso, né, eu percebo um potencial muito grande no Estado, nesse sentido, né, para o atendimento das famílias, e que a gente poderia aproveitar desse contexto, dessa questão aí, enquanto um órgão que vai fazer um atendimento, mas também enquanto centros espíritas que vai fazer um atendimento a esse indivíduo que vai lá em busca de uma cesta básica, para que ele tenha essa escuta. Eu tenho experiências, assim, apesar de você ter falado, não fale
Não fale das suas Não. experiências, mas assim, de pessoas que foram em busca de algo, mas elas queriam uma escuta. E a política Sim. de assistência chama atenção em relação a isso. Então, talvez esse setor do centro espírita precise de um atendimento fraterno também. Ah, sim. Daqui a pouco, do próximo bloco, eu vou comentar sobre isso. Daqui a pouco. Se vocês se comportarem bem. Então, Tá veja, a mediunidade não é o objetivo do movimento espírita. O trabalho assistencial também não é. Embora todos os dois sejam muito importantes, eles não são o objetivo do centro espírita. Terceira coisa que a gente também se ilude achando que é o objetivo do centro espírita: o estudo doutrinário. O estudo doutrinário não é objetivo da doutrina espírita. Eu sei que vocês ficaram tristes com o que eu falei, mas é verdade. O estudo doutrinário não é o objetivo. Mas eu alcanço o objetivo pelo estudo doutrinário, entendeu? Sem o estudo doutrinário não vai, mas o objetivo não é o estudo doutrinário. Vocês querem que eu dê? Eu vou dar 2 exemplos para vocês. As pessoas, às vezes, criam dentro da instituição espírita grupos de estudo do Evangelho. Vocês já viram? E o povo fica uma noite inteira discutindo se Paulo de Tarso caiu de um camelo ou caiu de um cavalo. Já viram isso? Então, não é esse o propósito. Esse não é o propósito. Não é isso que eu quero. Então, mas é um grupo de estudo do Evangelho. Mas ninguém está nem discutindo o Evangelho. A gente nem está discutindo o Evangelho. Nós estamos discutindo texto, a tradução de fulano. Meu Deus do céu. Por quê? Porque a gente fica achando que é um conhecimento das coisas espirituais que vão nos salvar. Então, as pessoas querem estudar os livros, estudar as obras, como se o que elas estudam fosse verdadeiramente o objetivo. Como se nas portas do céu, quando você chegasse lá e as portas do céu se abrissem, um anjo que tivesse colocado na porta lhe fizesse a pergunta: o que está escrito no 3º parágrafo da resposta da pergunta 1009 de O Livro dos Espíritos? Não é isso que vai ter. Não é esse o sentido. A gente verdadeiramente precisa estudar, porque a gente precisa conhecer. Mas não que o conhecimento seja o objetivo por si só. Não, ele não é o objetivo. Mas é o risco que a gente corre de repente, conhecer e achar que, pelo fato de conhecer, a gente alcançou o objetivo. Aí as pessoas, você está falando errado, isso aí, a parábola do bom samaritano nem é isso aí. A parábola aí, porque a parábola do filho, ele pulou até um pedaço. Isso. Gente, isso não é... Deixa o cara pular, deixa o cara fazer, deixa o outro levar o estudo como ele quiser. Aí fica... mas não abordou tal ponto. Deveria ter abordado. Esse não é o objetivo, pelo amor de Deus. O nosso objetivo não é provar quem sabe mais. Não é verdade? Fala. Você está tão certo, o senhor está tão certo dessa colocação, eu vou dar um exemplo. Eu só não estou mais certo porque você não me deu seu nome. É Luciana. Nós, como o senhor sabe, que nós comentamos, temos a evangelização, que é online. Então, nós somos baseadas no estudo doutrinário de Kardec, ok? Quando a gente prepara a aula de evangelização, você vai para apresentar um tema. Chega lá na hora, às vezes a aula inverte todinha. Porque era a necessidade naquele momento. Então, é muito interessante essa fala, porque não adianta nada eu saber todas as obras de Kardec de ponta a ponta,
se eu sou extremamente egoísta, arrogante, e eu não me melhorei em nada. Se eu não trabalhei aquilo que eu li em mim, aí realmente não casa. Porque a gente vê por aí, não, mas você tem que saber. Antigamente tinham as provas, né, que eram aplicadas sobre a doutrina, etc. e tal. Presta atenção, gente. Prova. Antigamente, pelo menos alguns lugares tinham. Se a gente não sabe, se a gente não assimilou pelo menos o que é um livre-arbítrio, o que é uma fé raciocinada, a gente não sabe nada. Se a gente não praticou, não colocou em prática, não mudou em nós. Então, eu concordo plenamente com a sua fala. Quer ver uma outra coisa? Eu disse que eu ia dar 2 exemplos, né? As pessoas criam grupos de estudo na casa espírita, de estudos de Joana de Ângeles, e as pessoas começam a discutir psicologia como se ali fosse uma universidade. A casa espírita não é um curso de psicologia. Não é. Não é assim que funciona. Outro dia eu vi uma coisa muito interessante, um rapaz me contando que ele foi fazer uma palestra em determinado lugar, e aí o presidente da casa disse para ele assim: vem aqui que eu quero apresentar você para a moça aqui da casa que coordena os estudos de Joana de Ângeles. Aí ele foi lá para conversar com ela. Aí chegou com ela: boa tarde, eu vim aqui para levar um estudo sobre ela. Você é psicólogo? Aí ele disse: não, eu não sou. Disse: porque para falar de Joana de Ângeles, a pessoa tem que ter formação, viu? Eu posso falar porque eu sou psicólogo, agora você que não é, não sei. Já pensou? Não é o fim do mundo? Isso é um trem de doido. Isso é um trem de doido. Como é que pode, gente? As pessoas estabelecerem isso dentro do movimento espírita. Não cabe na cabeça de ninguém que compreenda o que seja o espiritismo, que alguém tem que ter título superior para conduzir um estudo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, o estudo, ele não é o objetivo da doutrina espírita. Olha só, aqui atrás, isso aqui não é virtual não, tá? Esses livros são de verdade, ó. Ó, tá vendo? Eu estou mexendo, eles estão levantando, tá vendo? Ó, isso não é inteligência artificial, não, é livro mesmo. Então, aqui tem um monte de... Meus livros espíritas estão todos aqui. Mas isto não é o objetivo da doutrina espírita. Só que eu tenho que estudar para eu poder entender. Eu tenho que estudar para poder entender, porque se eu não estudar, não tem como entender. Para entender os mecanismos da vida, o mecanismo da lei de causa e efeito, como que as coisas... Olha, a Jocelina está lembrando aqui, tem coisas tão simples nas falas de Joana, sim. E eu vou dizer mais para você, Jocelina. A essência do pensamento de Joana é, sim, a essência. Se está complicado é porque a gente não entendeu. Porque a essência do pensamento de Joana é o seguinte: faça as pazes com seu lado sombra. Aceite seu lado sombra. Faça as pazes com ele e aceite a sua imperfeição. Fundamentalmente é isso. Aceite que você é imperfeito e caminhe para se melhorar. Aceite as suas fragilidades. Aceite que o outro tem fragilidade e caminha junto. E aceite o bem que o outro pode fazer. Joana, a síntese é isso aí. Aceita o outro do jeito que o outro é. Aceite você do jeito que você é. E caminhe do jeito que você pode. Do jeito que você pode. Sem desespero, mas vai caminhando sempre. Essa é a base. O pensamento dela é basicamente esse. Então, às vezes, a gente acaba entrando por um viés que parece que é uma coisa mística, é um negócio... E não é isso. E o objetivo do estudo na casa espírita não é um desfile de vaidades. Não pode ser. Não pode ser. Quem sabe mais. E aí a pessoa... igual um jogo de truco, né? Que um joga uma carta, o outro assim, e tem mais, na obra de fulano tem mais isso e mais aquilo. E aí as pessoas vão
vão brigando, cada um querendo ser mais do que o outro, e mais, e mais, e mais. Não tem sentido, pelo amor de Deus, gente. Isso é a própria Joana de Ângeles diz o que é isso. Chama-se movimento de distração. O que é movimento de distração? É eu pensar que eu estou no caminho correto e fico patetando no meio do caminho, prestando atenção no que não devo, e o que eu deveria fazer, eu acabo não fazendo. Parece que alguém levantou a mão aí. Levantou ou baixou? Não? Então ela levantou e baixou. Tá bom. Eu estou confundindo vocês com o que eu estou falando? De jeito nenhum. Aqui a gente está escutando e está doendo, viu? Isso, Está doendo. isso, simples. Simples e fácil. Quarto equívoco que a gente comete dentro do movimento espírita. Quarto equívoco. Achar que o movimento espírita é lugar para militância político-partidária. Aqui não é lugar para isso. Não existe espaço dentro do movimento espírita para as correntes. Não interessa qual seja, está entendendo? Não me interessa. Não quero saber se é A, se é X, se é H, se é Z. Não me interessa. Não existe espaço. Nós só temos um líder, que é Jesus. Nós não seguimos ninguém, nós não adoramos ninguém, nós não servimos a ninguém, nós servimos a Deus. Nosso mestre é Jesus, ponto final. Nem Allan Kardec a gente fica tratando como se ele fosse um Deus. A gente trata Kardec como um codificador. Por que eu tenho que endeusar pessoas como se elas fossem infalíveis? E o que é pior, dividindo o movimento espírita dentro de ideologias. Eu vou ler. Alguém aí tem o Livro dos Espíritos? Para não dizer que eu estou inventando. Que aí eu leio aqui, ele inventou. Não tem. Puxa vida, que pena. Ela balança a cabeça que sim, mas o livro é não. Tá, achou. Tá na mão. Beleza. Tá na mão. Última página do livro. Quando o Livro dos Espíritos estava sendo feito, o livro já tinha terminado, sabe? Aí, quando foi terminar, Kardec disse, pronto, terminei. Aí Santo Agostinho disse assim, não, para. Não fecha ainda não, que eu vou colocar um parágrafo para o pessoal do Brasil, que eles vão precisar disso e vamos botar para eles. Aí o Santo Agostinho botou esse parágrafo para nós. Procura aí para nós. Mostra qual é a tradução que você está usando. Herculano Pires. Herculano Pires. Vai lá no final. No último. Lá no final da conclusão. O último é: durante muito tempo, os homens se escravizaram e se anatemizaram em nome de Isso. Não, ainda não. Calma, não? É mais para baixo. Você vai achar aí no meio do parágrafo assim, dividiram o mundo, ponto de interrogação. Já viu? Sim. Aí depois, julgai pelos seus princípios, ponto. Certo. Depois do ponto, está escrito nunca, né? Leia para nós. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Stop. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Existe alguém instigando o mal atualmente? Então. Existe ou não existe? Sim. Existe. Se tem alguém instigando o mal, não é um bom espírito. Fato. Segue. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Opa!
Então, se alguém está propondo o homicídio e a violência, entenda-se homicídio como a pena de morte, como a eutanásia, como o aborto, como qualquer outra prática de interrupção da vida, não pode ser vinda dos bons espíritos, porque eles nunca legitimaram isso. Agora lê o último. Nunca. Jamais excitaram os ódios dos partidos e nem a sede de riquezas. Jamais estimularam o ódio dos partidos. Existe ódio entre os partidos hoje? Muito. Então não são os bons espíritos. Se não são os bons espíritos, quem está estimulando o ódio? Sendo educados, zombeteiros. Os perturbadores, os espíritos obsessores. Eu posso dizer que, se está contrário ao pensamento de Jesus, são os opositores ao progresso da Terra, os dragões. Então, quem faz isso está a serviço dos dragões, não está a serviço do Cristo. Quem defende essas ideias está a serviço dos dragões, não é servidor do Cristo. Eu confundo vocês com o que eu digo? Então, assim, eu quero deixar aqui, só para fechar esse meu comentário, eu quero só deixar uma reflexão. Qual é o lado que está certo, esquerda ou direita? O lado que está certo é o lado que não odeia. Se você for esquerda e não odiar direita, você está correto. Se você for direita e você não odiar a esquerda, você está muito correto. O problema não está no lado, está no ódio. Porque o ódio é que denuncia que nós estamos doentes. O que nos faz estar doentes é sentir ódio das pessoas. Olha, durante muito tempo, os romanos pegavam os cristãos, levavam os cristãos para as arenas e eles eram devorados pelas feras. Lembra disso? Eram queimados no azeite fervente, eram feitos de tocha, flechavam, etc. Várias técnicas de tortura e martírio dos cristãos. E eles se reuniam nas catacumbas. Eles se reuniam nas catacumbas para orar quando os romanos iam lá e pegavam esse pessoal. Vocês têm notícia de um exército cristão que matava soldado romano para não ir para a arena? Uma equipe de cristãos que ficava na espreita, quando o romano vinha, matava os romanos, escondia o corpo para não ir para a arena? Pois é, não sabe porque não tem. Nunca existiu. Os cristãos nunca constituíram um exército para confrontar com os romanos que os levavam para a arena. Percebe o que é o cristianismo? Ele não mata seus inimigos. Ele não destrói seus opositores. Ele convive com eles. 2000 anos depois, eu pergunto para vocês, cadê o Império Romano? Ele desapareceu. E o cristianismo se tornou a religião mais numerosa do planeta. O Cristo não tem pressa e a gente tem que entender os propósitos superiores. Não adianta odiar, criar raiva, ir para a rede social, atacar pessoas. Tudo passa, gente. Tudo vai passar. Se você deseja atuar politicamente, e isso é um direito que as pessoas têm, exerça seu direito lá no diretório. Você vai lá no diretório, se filia, se candidata, vai ser deputado, vereador, governador, presidente, o raio que o parta. Vá fazer o que você quiser, mas lá. Mas não traga a política partidária para dentro da casa espírita. Não se faz isso. Eu posso levar o espiritismo para a política, mas nunca a política para o espiritismo. Tá bom? Fala, Luciana. Não, agora é a Cláudia. Inclusive, se a gente for lá no regulamento da Sociedade Espírita, Kardec punia as pessoas que levavam as questões políticas para a Sociedade Espírita. Era passível até de ser expulso. É porque acaba tirando do foco, né? Sim, Tirando do justamente foco. isso que ele fala, né?
as questões irritantes, como ele dizia. Olha, e existe também um ponto que é muito importante nisso, Cláudia, é que quando a gente promove esse tipo de situação, dá sempre errado. Em toda a história da humanidade, toda vez que a religião se aproximou da política, deu errado. Ela se corrompeu. A gente já tem diversos exemplos, então não é justo que a gente novamente tropece na mesma pedra, poxa vida. Nós já fizemos muitos equívocos nessa direção. Então, vamos lá. O trabalho, o objetivo, foco do Espiritismo não é a reunião mediúnica, não é o trabalho assistencial, não são os grupos de estudos e também não é política partidária. Então é o quê? O Espiritismo só vai ser útil para nós se ele nos mudar, se ele nos transformar. Se as nossas vidas forem diferentes, a maneira como eu lido com a minha vida mudar. E aqui aproveito para dizer uma coisa, que o local ideal aonde a gente faz isso é em casa, tá? É uma ilusão nós acharmos que é o movimento espírita que é o local aonde nós temos que mostrar a nossa evolução. Não é. O local é o centro espírita. Ah, então eu não devo ir no centro. Não, a gente vai igual uma brasa que vai na fogueira para se aquecer. Porque se a gente não tiver esse contato, a gente não tiver esse envolvimento, esses encontros, a gente vai esfriando e, de repente, a gente é uma brasa que se apagou. Então, a gente precisa, até para que a gente debata, faça coisas como essa, que a gente discute, um opina, o outro também, você reflete sobre o que está sendo dito e diz é verdade, a gente tem que fazer isso. Então, quando nós temos a possibilidade de analisar as nossas vidas para que elas se transformem, aí o Espiritismo alcançou um objetivo. Aí alcançou, ficou legal. Mas tem que ter mudança na vida da gente. Tem que ter mudança. Não tem sentido eu dizer, eu mudei. Eu mudei porque antes eu pensava que depois da morte não tinha nada, mas agora eu sei que tem vida após a morte. Agora, não é para saber, meu filho. É para agir de acordo com aquilo que se sabe. Saber, ora saber. Saber não resolve nada. Saber não resolve nada. Não, porque antes eu achava que não tinha espírito. Hoje não, hoje que tem. Eu vou para a reunião mediúnica, eu converso. E daí que você converse? E daí que você converse? Conversar não resolve nada. Porque antes eu não fazia o trabalho assistencial, mas agora eu faço, vou toda semana. Mas às vezes faz um trabalho assistencial com o coração pesado. Vai para o trabalho assistencial, bota aquele aventalzinho e fica cortando cebola, cenoura, aí olha para a pessoa do lado assim, e a antipática, hein, que não veio hoje, graças a Deus. Gente, não é para isso. Não é para isso. O trabalho é para uma mudança interior. O trabalho é para uma mudança interior. Se eu não me modifiquei, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, tá tudo bem, Luciana? Olha, não é por nada, mas o senhor acabou de falar uma coisa. É que eu não posso falar, mas Não precisa. Nossa, parece que Não precisa falar. o senhor viu as coisas que acontecem. Parece que o senhor está presente ali e vendo as coisas que acontecem. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Nós só escuto verdades. Mais uma. A Cláudia é uma trabalhadora espírita de muitos e muitos anos já, também. E eu fui trabalhar com a Cláudia há uns 6 anos atrás. Eu sou uma mãe com 2 filhos especiais. 2 filhos? Especiais, 2 autistas. E suporte? Então, eu tenho um que mais ou menos um suporte 2
tá? E o que pega mais nele é o transtorno de ansiedade e hiperatividade, que ele tem muito sério. Esse é o meu mais velho, de 20 anos, está fazendo 20 anos amanhã, e o meu mais novo está aqui, o Marcos Vinícius, com 19 anos. Né? E ele já está no ESD também, os dois estão. Nós migramos de uma casa espírita com muita dor no coração, infelizmente, pelas coisas que aconteciam. E parece que o senhor estava lá dentro vendo as coisas e que nós pedimos tanto, e que nós tentamos conversar tanto, e nós migramos, e aí nasceu o SEAC. Oh. E nasceu o SEAC, assim, porque os pais foram atrás da gente, falando, por favor, vocês precisam continuar, os nossos filhos não querem ir, a gente precisa que vocês continuem, por favor. E nós abrimos 2 salas de evangelização, depois veio a 3ª sala de evangelização, nós já temos bebês esperando, com crianças menores, sim, e aí veio o ESD. E aí não só migraram os jovens, porque os jovens eles ficaram sem assistência, tá? Sem ajuda. Migraram também alguns trabalhadores desta casa para os cursos junto com a gente. E tem dado muito certo. E eu vejo que essa fala acalenta mais ainda o coração de saber que nós fizemos a coisa certa, né, Cláudio? E que nós precisávamos fazer isso acontecer. A gente faz a coisa certa quando a gente cria uma casa e não briga com a outra, tá? Mas a gente não briga, aí que tá. Não pode brigar, não pode brigar. Nós sempre tivemos a fala de que nós gostaríamos muito que fossem casas irmãs. Isso, é isso aí. Mas o que é melhor, né? E nas nossas mãos também, em fazer o nosso melhor. E nos melhorar, né? Esse é o mais importante. É verdade. Então, o que a gente vai descobrir? Que o Espiritismo só vai ter poder nas nossas vidas se ele nos transformar, gente. E nos transformar dentro de casa. Transformar fora de casa é fácil, tem que transformar dentro. E como é que ele transforma dentro? Não é fazendo da gente uma espécie de mártir fanático que anda dentro de casa falando de doutrina espírita. Não. É vivendo de maneira normal com as outras pessoas. Então, meu filho só vai até aqui, então ele só vai até aqui. É o que ele pode dar. É o que ele pode dar. Ah, meu marido não consegue. Meu marido, não, ele não consegue, ele só consegue ir até aqui. Então, até aqui. A minha mãe não consegue. Não, ela só consegue ir até aqui, então é só até aqui. Eu preciso entender que o outro, muitas vezes, não tem condição de dar mais do que ele está dando. Então, é a minha capacidade de reinterpretar o sentido verdadeiro da vida. Quando eu conseguir ter uma leitura verdadeira da existência, aí as coisas começam a mudar. Por isso que esse conhecimento é importante. Porque esse conhecimento é que vai me convencer de que eu sou um espírito. Então, vejam. Enquanto eu penso que eu sou o corpo, eu me iludo, porque quando eu penso que eu sou o corpo, eu fico agarrado às coisas materiais. Então, eu penso o quê? Que eu sou apenas o corpo físico. Eu acho que eu sou o que eu vejo no espelho, e não é verdade. Quando eu estudo e eu me aprofundo nesses conhecimentos, eu sei que eu estou por trás desse corpo. Que o corpo não sou eu. Eu sou o verdadeiro agente. Quando chegar a hora da desencarnação, esse corpo ele vai morrer. E eu vou sobreviver a ele. Quando eu tiver convencido que as coisas são assim, tudo vai mudar nas nossas vidas. Tudo vai se transformar. Por quê? Porque eu vou me desapegar das coisas materiais. Eu vou olhar para a vida e dizer, isso não é a minha vida, isso é só uma existência. O corpo está assim, mas amanhã vai ficar bom. Hoje eu estou nessa situação, mas amanhã eu não estou mais. Quando eu
transfiro os meus interesses para o mundo espiritual, eu paro de reclamar, eu paro de criar confusão, eu paro de ver a vida como se ela fosse um fardo, uma cruz. E é esse o indicativo. Atenção para todos nós. Atenção, Noeli Pires de Lima. Quando nós conseguimos perceber que as coisas da vida material já não estão nos abalando muito, é porque eu estou conseguindo fazer a minha transformação. Aí as tarefas espíritas vão fazer sentido, porque eu vou para a reunião mediúnica, que é importante, mas eu vou com um outro sentido completamente distinto, um sentido de amor. E eu vou dizer para vocês uma coisa que, na minha época de juventude, existia muito. As pessoas iam para a reunião mediúnica para confrontar com os espíritos, para bater boca com o espírito. Você não sabe de nada, você não tem poder nenhum, era uma confusão, era uma briga, aí você já morreu, aí pega o espelho, mostra o espelho para ele, aqui, ó, essa é a tua cara? Não, então é porque você já morreu, sabe? Então olha para essa mão é tua, então você está morto. Era uma coisa horrível, era uma brigalhada com o espírito. E os espíritos faziam muita ameaça. Eu vou acabar com vocês, eu vou destruir vocês, eu vou destruir esse grupo, eu sei o que eu vou fazer para acabar vocês. E na medida em que a gente amadurece espiritualmente, que o entendimento da vida com a leitura desse negócio e o entendimento das coisas, você vai para a reunião mediúnica e quando uma entidade aparece violenta, agressiva, em vez de você ter medo, em vez de você querer confrontar com ela, você se enche de uma piedade absurda e você olha para ele com outro sentimento, porque você descobre que por trás de toda a violência existe alguém que padece. Se você conseguir enxergar no espírito violento que se comunica a criança apavorada que reage dessa forma, o espiritismo fez sentido na sua vida. Porque você está colocando o amor na tarefa. O objetivo do espiritismo é despertar o amor nos nossos corações. Se você entender o sentido da doutrina espírita, quando você vai para o trabalho assistencial, você vai cheio de amor. Quando você vê uma moça grávida, jovem, você não diz, mas minha filha, de novo, tu tá buchuda de novo. Tu não tem juízo mesmo, né? Tu não tem juízo. Poxa, é você olhar com misericórdia, porque nós não sabemos a história de desamor que está por trás. A história de violência, a história de abandono. De repente, o companheiro que ela está foi a única pessoa que estendeu uma mão para uma pessoa abandonada. Ela está com ele pelo processo de abandono. Ela engravidou porque ela não sabe se cuidar. Então, em vez de eu olhar e balançar a cabeça, é pobre, já pegou mais um menino. Olha com misericórdia. Quando eu olhar para a criança que entrou na fila de novo, porque o miserável já tomou a sopa, ele entrou na fila de novo para tomar o segundo prato, em vez de eu expulsar o menino porque ele já comeu, você olhar com misericórdia e dizer, olha, eu estou sabendo que você já comeu, mas eu vou arrumar para ti. Espera só um pouquinho, deixa todo mundo comer que a gente vai te passar, tá bom? Mas espera só um pouco, porque tem que dar para todo mundo primeiro, depois você come. Então, poxa vida, é exercício de amor, é exercício de amor. Então, eu vou exercitar amor na mediúnica, eu vou exercitar amor no trabalho assistencial. Sabe para quê? Para pegar esse exercício de amor, juntar com o conhecimento que eu tenho e aplicar dentro de casa. Porque a gente vai exercitar o amor lá fora para ganhar força para fazer em casa, com os nossos parentes difíceis. Porque seria muito fácil se a gente fosse fazer apenas, Michele, as coisas do lado de fora de casa. Michele Miyakawa. É você mesma. Então, se a gente está aprendendo isso, não é para fazer do mundo lá fora, é para fazer dentro de casa.
Porque senão Deus estava errado, gente. Porque Deus deu um grupo de pessoas para a gente não conviver, né, doidice? Então, eu vou botar esse pessoal bem pertinho de você para você não conviver com eles. Não tem sentido. É para conviver. Agora, o conviver com as pessoas dentro de casa não significa que o conhecimento espírita vai nos ajudar a salvar o outro. Porque só o outro é que pode se salvar. Eu vou, na verdade, salvar a mim mesmo da indiferença, da mágoa, do desamor na convivência com ele. Então eu vejo meu parente e digo, nossa, como é difícil conviver com ele. Ele é minha oportunidade de crescimento. Esse outro aqui eu não consigo abraçar. Outra oportunidade de crescimento. Fulano de tal me irrita, a voz dele me irrita. Outra oportunidade de crescimento. E uma coisa importantíssima, aprender a aceitar o outro do jeito que o outro é, gente. Porque o outro é assim. A gente faz uma coisa ideal, de pessoas ideais, e nem sempre a gente tem uma família como a gente idealizou. Às vezes eu sonho de ter uma coisa que não é o que de fato acontece. Eu tenho um sonho de uma esposa maravilhosa e tarará, tarará, e a gente não tem. A gente tem a esposa real. Eu tenho uma esposa que ela não é... Eu tenho a minha esposa real e eu tenho o marido real também. Então, tenho a esposa real e tenho o marido real. Eu não posso querer que, de repente, a gente esteja numa condição espiritual em que o meu cônjuge não tenha defeito. Claro que ele tem defeito, ele encarnou na Terra. Se ele encarnou na Terra, então ele tem defeitos. E se eu encarnei, eu também tenho. Então, é aceitar a família real que a gente possui, sem aquele desespero de que a nossa família... Ai, na minha família só tem espírito. Ai, meu filho é maravilhoso, meu marido e tal. Gente, pelo amor de Deus, ninguém casou com Francisco de Assis. A gente não casou com ele. A gente casou com pessoas reais. São pessoas reais, a família é real. Então, eu não posso também querer que a minha família... se torne um paraíso na Terra. Não, mas é a minha família, é do jeito que ela é. E eu vou caminhar com ela do jeito que ela é. Fazendo o que eu posso fazer, o que não der para fazer, não dá para fazer. Naquela perspectiva que é muito importante que a gente compreenda, né? A gente muitas vezes quer que Jesus apareça e estenda os braços na nossa casa e acalme a tempestade. Meu filho saia das drogas, meu marido deixe de ser alcoólatra, meus netos se tornem pessoas fáceis de conviver, que minha sogra... eu nem sei o que pode pedir para uma sogra para ficar melhor, acho que não tem nada, mas que minha sogra alguma coisa, não faço ideia, porque minha sogra alguma coisa, o que ela fizer já está bom, né? Que minha sogra... Ótimo. Então... a gente fica esperando que o outro se transforme, e às vezes não vai acontecer. Meu filho vai continuar na droga, o marido vai continuar bebendo, o neto vai continuar difícil, a minha sogra vai continuar do jeito que ela é mesmo, que bom que ela não piore. E aí você vai perceber que, de repente, Jesus não acalmou a tempestade, ela ficou do mesmo jeito. Mas sabe o que ele fez? Ele acalmou o marinheiro. Porque se acalmar o marinheiro já está ótimo, porque um marinheiro calmo, ele atravessa o mar revolto e chega no porto. E o marinheiro tem que ter conhecimento para atravessar o mar. É por isso que o conhecimento espírita é tão importante, para que você, diante dos dramas, encontre reflexões e análises que lhe ajudem a entender o sentido de todas as coisas. Se a gente conseguir fazer isso, mesmo que, de repente, as nossas famílias não se transformem, mas eu consegui me transformar, porque o Espiritismo conseguiu operar em mim o milagre da minha redenção. Então, qual é o propósito, qual é o objetivo do Espiritismo nas nossas vidas? Nos oferecer, tanto quanto nos seja possível, a possibilidade de nós compreendermos o propósito superior da vida. Se eu conseguir isso, eu passo a ver amor em tudo. Eu me transformo dentro de casa.
Eu paro de fazer exigências desnecessárias. Eu me conecto a Deus. Eu promovo o meu processo de transformação moral e eu sinto Deus cada vez muito mais perto de mim. Bom, eu terminei. Simplesmente maravilhoso. Muito obrigada. Ana. Olha, Cláudia. A gente só agradece. Foi, assim, muito importante, muito real. Como diz a Luciana, dói, mas foi muito, muito importante. Muito importante. A gente agradece de coração. Ai, e eu quero que ele fale para a gente onde ele arranja aqueles bonecos. Adorei aquilo, foi evangelização. Eu fui abrir uma janela, está muito quente aqui. Ilahá, onde é que você consegue os bonecos? Conta para nós. Abre o microfone. Ó. Abre o microfone. Eu ganho. Dá o endereço de quem te dá para a gente comprar da pessoa. Ó, Muito lindo. Essa é quem? É a Sâmia. Sâmia. E este aqui sou eu. Olha que bonitinho. Ai, que lindo. Oh, meu Deus. Este sou eu. Nossa, que legal. Muito Ilahá, show. depois eu quero fazer uma cantada para a Sâmia e você. Eu Olha, ganhei o Francisco, que lindo, Cláudia. Francisco de Assis. Eu tenho mais aqui. Eu tenho Jesus. Claro. Ai, que lindo! Muito legal. Muito bom. Esse é de crochê. É, daqui da É uma amigurumi. 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 A Nelly mandou um WhatsApp falando que tem alguém que faz, ela conhece. Eu tenho o Jorgito, que sou eu. Ai, que legal. Que é lindo. Muito lindo. Esse é o Jorgito. E eu tenho a Sâmia criança também. Peraí. Que eu uso quando eu vou falar de reencarnação. Pera lá, deixa eu pegar aqui a Sâmia, porque ela caiu na hora que eu peguei. A Sâmia caiu. Ô, coitadinha. Esta aqui é a Sâmia. Oh, meu Deus. Que lindo, que trabalho lindo. Que trabalho lindo. Muito Esse aqui é uma legal. bonequinha, essa aqui é outra técnica, que é uma bonequinha de pano. Bonequinha de pano, né? Tipo a Emília. Gostamos de todas. Então, aí aqui é a Sâmia adulta e ela criança. Oh. Aí a cor do cabelo veio pro vestido, entendeu? Tá certo. Perfeito. Gente, Esse aqui deve ser bom para evangelização, né? Sim, É excelente. Principalmente para os menores, é muito bom. A gente trabalha com fantoche, mas tem uns fantoches a gente acaba comprando, mas não são tão legais assim. Muito bom. Eu vou mandar o contato para vocês. Muito obrigada. Perfeito. Eu só tenho que te agradecer, Lahá, principalmente por você ter plantado essa ideia na minha cabeça, que acabou concretizando. Embora eu achei que eu ia ter férias até agosto deste ano, mas o plano espiritual sabe das coisas, né? Aí suspendeu minhas férias e botamos o SEAC para funcionar. Mas é sempre importante ouvir as suas colocações. E como sugeriu o tema, né, nós temos no Espiritismo as ferramentas para nos melhorarmos. E eu penso assim, que qualquer estudo é só para dar uma diretriz, um norte, que ninguém tem a verdade absoluta. E quem teve, que foi Jesus, ele não a impôs. Pois é verdade. Né? Então, agradeço muito, agradeço a todos que participaram.
Depois nós vamos colocar no YouTube, aí eu vou divulgar o link com vocês. Em janeiro vai ter uma capacitação para evangelização, eu também vou comunicar a todos. Amo muito todos vocês, muito obrigada por estarem aqui, aqueles que eu não conhecia, tive o prazer de conhecer virtualmente. A gente tem a certeza que tocamos a linha da reencarnação um dos outros. Que juntos com Jesus, nós seguiremos sempre no caminho do bem. Agradecemos a presença do Elahá, que nos trouxe muitas reflexões, que Deus continue amparando, iluminando o seu caminho, que nós possamos seguir os exemplos de Jesus como aprendizes, sempre levando amor, respeito e, principalmente, a verdade. Que Jesus seja sempre o nosso caminho. Agradecemos aos bons espíritos a proteção deste evento, que possamos nos reencontrar novamente, cada vez mais, com o propósito de amar e servir. Com a graça de Deus, nós pedimos a permissão para encerrar este encontro. Que assim seja. Galera, adorei estar com vocês. Muito obrigada mesmo. Ao Jorge, muito obrigada. Toda vez Jorge, que vem. brigadão. Obrigada, Jorge. Obrigada, Cláudia. Tadinha. Nós que agradecemos.